Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um direto aqui na quarentena da bola é algo que estamos a fazer com grande agrado já nas últimas 2 semanas, dar voz e ouvir todos os treinadores que estão atualmente na Liga Pro, como eu tive já diversas vezes a oportunidade de explicar, mas tendo em conta que há muita gente que nos ouve pela primeira vez, estamos a seguir a classificação, foi a ordem que entretanto estabeleci para não ferir qualquer tipo de suscetibilidade, peço desculpa. Ontem ouvimos o Manuel Cajuda, nono classificado no Leixões, agora a vez de ouvirmos Daoud Fakirá, do Sporting de Covilhã, que à altura da interrupção era 10º com 32 pontos, o Daoud, treinador de 54 anos, já com uma história bonita no futebol português, regressou este ano ao ativo, precisamente pela mão do Sporting Clube da Covilhã, onde realizou 11 jogos até à interrupção. Antes de mais, Daoud, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para fazer parte desta tertúlia, desta conversa aqui na Quarentena da Bola. Prazer. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer, como eu também dizia em off, é um prazer estar aqui convosco, poder partilhar nestes tempos em que nós estamos remetidos, não é? Estamos fechados, confinados e, portanto, ter esta oportunidade de poder conversar, de debater algumas ideias é sempre um privilégio. Portanto, disponha à vontade. Muito obrigado e vamos aqui para um lado interessante. Uma vida inteira ligada ao futebol, direto ou indiretamente, mesmo quando a carreira de treinador teve aquela interrupção, teve como comentador e eu gostava bastante pessoalmente de o ouvir pela forma sempre ponderada como abordava as questões e que o futebol português tanto precisa. Portanto, é a vida inteira, mas a vida, mais do que estes anos de comentário, foram os anos de jogador, bem Martins, Intrense, depois o treinador imediatamente a seguir, portanto é uma vida inteira. Imagino que este regresso aos bancos, pela mão do Sporting Clube da Covilhã, tenha sido especial e que tenha tido forte impacto para alguém que gosta tanto do jogo e de estar perto do jogo. Sim, sim. É como... Posso tratar por tu, não é? Claro que sim, claro que sim. Tu, esteja à vontade. É um prazer. Voltar é sempre aquilo que nós fazemos com paixão. É importante, foi importante, está a ser importante. Eu já estava com saudades, obviamente, de voltar aos relevados, do cheiro de balneário, do contacto com os jogadores, com a imprensa. E porque também, como tu disseste, foi sempre a minha vida. Eu, desde que me recordo, eu vim de Moçambique, eu nasci em África, nasci em Moçambique, vim para cá muito cedo, com 11 anos, e, portanto, e mesmo em Moçambique, eu lembro-me sempre de estar a jogar futebol. Lembro-me sempre de uma bola, sempre jogar futebol, e recordo-me até em Moçambique, o meu pai tinha sempre quando eu falava de ser profissional de futebol, mantinha sempre na alimentação deste meu sonho, no alimentar deste meu sonho, reservava sempre um espaço para dizer assim: vais um dia para Portugal, mas vais jogar na Académica de Coimbra, porque a Académica de Coimbra estudavas e jogavas futebol. Portanto, e nunca permitiu que nós 4 irmãos, que nos afastássemos, cada um seguisse o seu sonho, mas que os estudos prevalecessem sempre. E, portanto, eu vim para Portugal e estive sempre associado, numa primeira fase enquanto praticante, durante muitos anos, e depois enverdei. As coisas calharam porque eu se sonhava em ser jogador de futebol, nunca pensei, não fazia parte dos meus sonhos ser treinador, mas a partir de uma certa altura as coisas foram acontecendo, tirei educação física, depois fui convidado para ficar no Centrense e portanto, este regresso é um regresso que eu gosto, saúde, porque estava, como disse no início, com muitas saudades. Por uma ou outra razão não aconteceu mais cedo, mas estive sempre como comentador, a escrever também, fui sempre escrevendo crónicas para jornais desportivos, e portanto o convite honrou-me imenso, do Sr. Mendes do Sporting da Covilhã, e portanto eu estava convencido, e estou, de que era um convite que, no momento em que aconteceu, eu teria que aceitar. E, portanto, foi o que eu fiz, com todo o prazer.
Nós já vamos falar deste percurso de 11 jogos interrompido por questões, obviamente, que afetaram a humanidade, não só o futebol, mas já lá vamos falar disso. Claro. Mas como estamos a falar do seu percurso também, tocou aí nessa questão do pai dizer a académica para estudar, e o que é certo é que mesmo a jogar os estudos estiveram sempre presentes, porque não só há a licenciatura em Educação Física e Desporto, penso que pela Faculdade de Motricidade Humana, não é? E depois há uma segunda licenciatura, não é? Na Universidade de Lusófona. Portanto, esse facto que o pai deixou bem presente nunca foi esquecido. Não, nunca foi esquecido. O meu pai foi alguém que, e nós quando falamos de ter aqueles nossos ídolos, aquelas pessoas que são para nós exemplos, os meus pais que vieram para Portugal, largaram tudo, uma vida que tinham... o meu pai trabalhava nas finanças, está reformado, eles vieram para Portugal por nossa causa, portanto, e o meu pai esteve... Depois de nós termos, já com os 4 filhos nascidos, esteve sempre a estudar, a fazer o secundário. E, portanto, para mim é um exemplo. Os meus pais sempre foram um exemplo. E ele fez sempre questão de que nós tivéssemos uma vida diferente das dificuldades que, na altura, pelas quais ele passou. E, portanto, se eu procuro ou se encontro alguém como referência, os meus pais são sempre uma referência para mim. E, portanto, o meu pai fez sempre questão que nós não largássemos os estudos, abraçássemos os sonhos que nós quiséssemos abraçar e que fazem parte da vida, mas que os estudos prevalecessem sempre. E, portanto, e foi por aí que eu sempre fui jogando, mas mantive sempre, e fiz, como disseste, fiz os cursos de Educação Física, especializei-me em futebol, e estive também durante muitos anos no ensino, estive a trabalhar enquanto também estava a treinar, e, portanto, mas chegou uma altura em que não dava para conciliar, e foi quando eu meti uma licença sem vencimento, que ainda mantenho, de longa duração, e fui para o treino, e isto aconteceu na altura, quando eu meti a licença, penso que estava no Estoril, Estrela... Quando chega ao futebol profissional, não é? Exatamente, quando chega ao futebol profissional e era inconciliável as duas coisas, não dava. E, portanto, tive que fazer uma opção, e a opção foi a paixão, que é o treino, apesar de eu também gostar de dar aulas, mas o futebol prevaleceu e o futebol é a minha vida. Daúto, no que eu estive a estudar da tua carreira, há coisas que me saltaram à vista. Por exemplo, logo no início está ali o mestre Manuel de Oliveira, não é? Que muita gente fala dele, e o Daúto trabalhou, influenciou depois o gosto pelo treino também, e trabalhar com o Manuel de Oliveira naquele período inicial. Sim, eu trabalhei com o Freire, com o Carmo Paes, numa primeira fase, falecido também já, o Freire, que foi internacional, foi campeão pelo Sporting, e depois tive o privilégio também de trabalhar com o Missa Manuel de Oliveira, que foi, como tu disseste, alguém que os mais novos não se recordam, mas foi a par do Pedroto, digamos assim, tiveram grandes guerras na altura, na década de 80, foi alguém, e que também é um mentor. Eu sei que o Jorge Justo também, e nós nos cruzámos várias vezes, tem no Manuel Oliveira uma referência, era alguém que percebia muito de futebol, eu trabalhei com ele, e foi alguém que sim, que me marcou pela forma como entendia o jogo, pela forma... hoje nós olhamos e os conceitos que estão associados ao futebol, os princípios, a forma como nós... os conceitos e a terminologia que está associada ao jogo é muito académica, vem muito da forma como depois, pronto, com o decorrer, com Carlos Queiroz, com o professor Josualdo, o Nelos, foram sistematizar tudo aquilo que veio da Inglaterra, mas numa linguagem diferente. O Manuel de Oliveira já usava muitos conceitos de zona, disto e aquilo. E, portanto, eu achava muito interessante trabalhar com ele, para além de ser uma pessoa extremamente com uma... Eu costumo contar muitas histórias com o Manuel de Oliveira, e foi impressionante. Era uma figura incontornável, porque era de uma paixão e de uma... vivia as coisas com tanta paixão. Ele conseguia, nós preparávamos, ele preparava muito bem o jogo, e eu ia atrás, ia bebendo aquilo tudo que ele dizia, mas depois, quando o jogo começava, ele transformava-se completamente, emocionalmente, era de uma instabilidade, era uma coisa impressionante. Quer dizer, isto contado não chega nem a metade daquilo que ele era. E quando o jogo começava, os jogadores... Então, para te dar um exemplo, o lateral, por exemplo, ele no banco, o lateral esquerdo que jogava do lado do banco,
era um inferno na primeira parte. Se jogasse na primeira parte, ele desejava o lateral que o jogo chegasse ao intervalo para passar para o outro lado. Porque o Manuel de Oliveira era uma coisa impressionante. Eu nunca conheci ninguém assim, já passei, já cruzei-me com N pessoas, nunca conheci ninguém como o Mr. Manuel de Oliveira. Ele gostava imenso de mim, eu também gostava, mas era uma pessoa com uma personalidade muito sui generis e não era fácil. Pronto, resumindo, não era uma pessoa fácil, mas era uma pessoa com muitos conhecimentos de futebol e com muito, e pronto, do qual eu bebi muito e fui ganhando gosto por. E principalmente, se queres que eu te diga, o que eu achei interessante quando ele chegou ao sem interesse foi a forma, e nós, isto é uma coisa que hoje, passados tantos anos, parece que não tem aquilo que eu vou dizer, eventualmente não tem muito impacto, as pessoas poderão achar, mas para nós, que nós éramos uma equipa semi-amadora na altura, nós jogávamos no campeonato profissional com as outras equipas que eram na segunda divisão e na altura havia a primeira e a segunda só, não é? Portanto, correspondia-os à segunda liga. E nós competíamos com equipas que trabalhavam, que eram profissionais, e nós, a maior parte dos jogadores, trabalhava, estudava, e, portanto, trabalhava ao fim do dia, e que não era fácil. O nível competitivo, para nós, acompanharmos o nível competitivo das outras equipas não era fácil. E nós, o que é que nós fazíamos? Nós jogávamos com a equipa linhas muito baixas, defendendo, e depois explorando o contra-ataque. E o Manuel Oliveira, uma coisa muito simples, que me disse na altura, e a gente vai fixando algumas coisas que nos dizem, e eu lembro dele dizer-me assim, eu disse, Mister, mas eu jogava na altura, Mister, mas nós estamos habituados a jogar no nosso meio campo, fechadinhos, e tentar explorar, depois sair, as transições contra-ataque, na altura não se usava essa terminologia. E ele disse assim, Doutor, mas se nós defendermos cá atrás, quando ganharmos a bola, tu já viste o campo que nós temos que correr para chegar à baliza contrária? Se nós estivermos lá à frente, mais perto da baliza deles, e conseguirmos ganhar a bola, estaremos mais perto de fazer gol. Isto hoje dito, não é? Depois de tanto tempo, parece uma coisa, enfim, uma verdade que de lá para isso. Mas na altura foi uma coisa muito interessante que nós, e no treino, e a forma como ele abordou o treino, e como conseguiu retirar dos jogadores, e essencialmente, o que eu dizia era a comunicação, a forma como ele comunicava e como conseguia extrair dos jogadores. Foi uma coisa completamente de alguém que vinha do futebol profissional de mais alto nível e, portanto, e respondendo à tua questão, sim, foi alguém que me ensinou muito, que me marcou muito e pronto, e onde quer que ele esteja, se estiver a ouvir, um abraço ao Mr. Manuel de Oliveira. O mestre Manuel de Oliveira, por isso é que eu falei dele, como estudioso do futebol, li tantas coisas e lembro-me perfeitamente das influências que Manuel de Oliveira foi deixando, e já agora o Mr. Manuel Cajuda, que esteve ontem connosco, está aqui a ouvir e a mandar um abraço para o Daúde também, portanto... Um grande abraço para o Manuel, um grande abraço também para o meu amigo Manuel. E a falar de Manuel Cajuda fez-me lembrar uma coisa que também que o Daúde disse numa entrevista, julgo que ao jogo, que tinha muito apreço por treinadores que, tal como o Daúde, tinham feito a carreira a pulso. Podemos falar exatamente de Manuel Cajuda, mas, por exemplo, Rui Vitória, Jorge Jesus, e o próprio Daúde, que tem aquela situação de vai evoluindo, Odivelas, Barreirense, em 2 anos conseguir grandes trabalhos evolutivos. Portanto, há aqui uma subida de patamar de baixo até lá acima, não é? E que tens bastante orgulho nisso. Sim, reiterar o que eu disse atrás, um grande abraço ao Manuel Cajuda, com o qual estivemos há pouco tempo em Matosinhos e fiquei muito contente por ele estar bem, ter passado uma fase difícil da vida dele, e alguém, como tu disseste, e eu friso, alguém sabes, para mim faz-me sempre, eu quando falo desta questão, eu não gosto de ser mal interpretado, mas eu ainda há pouco falei num órgão de comunicação social qualquer, que eu dizia que o mercado de treinadores de futebol segue critérios que muitas vezes não são... Não os entendo como critérios de meritocracia, ou seja, não tem muito a ver com mérito. E nós olhamos isto, eu não vou falar, obviamente, dos meus colegas, não tem nada a ver com isso, mas nós reparamos e ao longo do tempo, e depois vão, obviamente, caindo, porque não tem sustentabilidade no seu percurso. As coisas são feitas, são colocados um pouco como eu costumo dizer, como tu olhas para uma estante e tu agarras num cágado e colocas o cágado no cimo da estante, numa prateleira lá em cima. Ele não consegue subir, ele é colocado lá, não consegue subir. E, portanto, pessoas como o Manel, que me está a ouvir, o Cajuda, como o Rui, como o Jorge Jesus também, e outros que estão aí, que têm um percurso
sólido, um percurso que vem de baixo. Eu gosto sempre de dizer isto, sim. Eu estive na Distrital, treinei nos Pelados, treinei na terceira divisão, no Sintrense, depois saí do Sintrense, subimos de divisão, fui treinar, fui para a Distrital, para a divisão de honra para Odivelas, subimos de divisão, portanto, conheço estes campos todos aqui, desde a Mosgueira, dos campos de Oriente, portanto, e depois fomos para a segunda divisão, e depois fui para o Barreirense, subimos no Barreirense, e, portanto, tal como eu, esses treinadores são treinadores que... E depois faz-me confusão como é que às vezes se rotula os treinadores com 60, com 70 anos. Estão velhos, né? Treinadores... Sim, não... costuma-se dizer que ultrapassados vem um até. treinador da nova vaga, com... Como é que se costuma dizer? O treinador jovem e ambicioso. E isto faz-me confusão. Quer dizer, pergunto eu, o Mourinho tem 50 e tais, um pouco mais velho que eu. O Trapattoni foi campeão do Benfica com 70 anos. Não há ambição numa pessoa que tenha 60 anos. Existe algum treinador, O professor qualquer Josualdo, que seja a idade dele, que não queira ganhar? O Josualdo Ferreira, que é uma referência, alguém que... Eu não trabalhei com o Josualdo, mas eu ouço jogadores que trabalharam com... Por exemplo, o ponta de lança, ajuda-me, o mexicano que esteve o colombiano que esteve no Porto, Falcão. o craque, o Falcão. Diz que o Luxo também, toda a gente diz que aprendeu com o Luxo, com o Josualdo. Como é que é possível dizer-se aquele treinador, o treinador jovem, ambicioso, vamos à procura da nova vaga, não sei o quê. Os treinadores não têm nada a ver com isso. Não, o conhecimento, a ambição não tem nada a ver com a idade. Há treinadores com 30 anos que têm menos ambição do que o Cajuda que me está aí a ouvir, do que outros treinadores. Portanto, eu percebo que nós muitas vezes, enquanto treinadores, ou a maior parte das vezes, somos avaliados por pessoas que não percebem nada do jogo, não percebem nada de futebol, não percebem nada daquilo que foi a nossa carreira até chegar onde nós chegámos, as noites que temos que passar sem dormir para chegar onde nós chegámos, e, enfim, o percurso todo, e as pessoas não entendem isso, e para mim isso faz-me um bocadinho de confusão, mas também te digo, já me fez mais confusão, porque eu também cheguei à conclusão que eu não vou mudar o mundo, não sou eu que vou mudar o mercado de treinadores, não. Tenho que me adaptar, tenho que perceber as coisas, como é que funcionam, e como eu disse, e friso, não é? E sublinho, nós somos avaliados por pessoas que não percebem nada daquilo que é o treino, nada daquilo que é a missão de ser treinador de futebol. E, portanto, a partir daí, se eu andar aqui a azucrinar a minha cabeça a pensar dessa forma, acabo por sair do mercado e acabo por não perceber muito bem como as coisas funcionam. Tenho que encontrar aqui uma plataforma de entendimento para continuar. É verdade, ainda ontem à noite tive o privilégio, ontem à tarde Manuel Cajuda e à noite o professor Manuel Machado esteve aqui comigo também em direto, que vai abraçar um projeto no Campeonato de Portugal, e ele disse sem problemas, mas obviamente com alguma tristeza, que durante estes anos não lhe apareceu nenhum projeto, apesar de se sentir totalmente capaz ainda de aportar bastante ao futebol, e portanto vai abraçar o projeto no Campeonato de Portugal com esta paixão que tem pelo jogo, e obviamente felicidade para o Campeonato de Portugal por ter alguém como o professor Manuel Machado. Daúto, com este percurso ascendente de várias realidades e também com a passagem por África, a sua África querida, pode-se dizer assim, pelas raízes moçambicanas, no 1º de agosto, e pegando aqui já numa questão que o Luís Torres lança muito boa, sabendo de antemão que o modelo, a ideia do jogo está em constante evolução, houve diferenças, houve nuances que foi acrescentando precisamente por causa destas experiências, contextos competitivos diferentes e também África aqui no meio? Sim, há uma coisa que é fundamental, que nós devemos perceber sempre, que é... nós temos, obviamente, a nossa ideia daquilo que nós queremos, enquanto treinador, uma ideia de jogo, uma ideia de uma forma de jogar e tudo, mas é importante também nós nos contextualizarmos, né? Portanto, e tudo aquilo que nós queremos para o nosso jogo, para a nossa equipa, deve estar de acordo com aquilo que é a instituição onde nós estamos, com as minhas ideias e com os jogadores que eu tenho. Bem. E, portanto, chegar a Angola é uma realidade completamente distinta daquela que eu estava habituado aqui em Portugal, na Primeira Liga, na altura, e, portanto, um contexto completamente distinto. Uma equipa, na altura, o 1º de agosto, uma equipa com muito boas condições de trabalho, também eu sabia que as tinha, mas que não tinham noção
da forma como é vivido também o jogo em Angola. O 1º de Agosto é um clube com uma dimensão, diziam-me, e eu não tinha essa noção, é um gigante, é um clube muito eclético, que são campeões de basquetebol, do handball, e, portanto, é uma referência no desporto africano, e que diziam-me que era o Benfica de Angola, e eu não tinha essa noção, eu realmente era. Agora, no que diz respeito ao jogo, nós tivemos que nos adaptar um pouco àquilo que são... Também. Porque, exatamente, que era o contexto, porque o futebol africano padece, e o futebol africano, e estou a falar daquilo que eu conheço, né, Moçambique, Angola, padece muito da formação, portanto, carece muito de formação, e isso tem repercussão na maneira do jogo. Há um jogo muito anárquico, é um jogo muito Há menos agarrado. Conhecimento do jogo, não é? Há menos conhecimento do jogo, e tu não consegues chegar e mudar muito aquilo que não consegues mudar o jogador, porque o jogador tem muito o futebol de rua, não é? O futebol recreativo, mas depois, quando se chega ali à fase de 16, 17 anos, é importante dotar o jogador de outro tipo de conceitos, de outro tipo de objetividade, e eles não têm isso. Não têm isso por um conjunto de fatores, pronto, um conjunto de carências que existe no futebol angolano, no futebol moçambicano, e isso faz com que o jogo, à exceção, obviamente que houve vários treinadores portugueses que foram chegar no Angola, foram trazendo e enriquecendo o futebol angolano, como o futebol moçambicano, o Torres, enfim, vários outros que agora também... O Bernardino Pedroto e outros que chegaram e que ajudaram, mas que não foi fácil, não é fácil tu mudares de um dia para o outro aquilo que é. E eles têm uma forma muito... Eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem também como é que eu costumo dizer isto quando se fala de futebol africano. Nós nos treinos, e eu trouxe não, houve 2 jogadores que vieram para Portugal que trabalharam comigo, que estiveram no Sporting, um deles está no Rio Ave agora, que é o Gelson, e também o Ari Papel também, que foi na altura. E o entendimento que se tem do jogo, e já chegamos ao modelo, eles no treino, quando marcam um golo, eles dançam, eles têm uma forma muito peculiar de viver o jogo, portanto, o futebol foi... O africano recebeu o futebol do Ocidente e adaptou aquilo que é a magia do africano, das danças, das cores, quando nós vemos adeptos, não é? E estava-te a dizer que na caminhoneta dança-se, canta-se, e portanto tu não podes chegar e alterar isso. Ontem eu vi uma intervenção do Carlos Carvalhal, e que ele disse que quando chegou à Grécia, saiu do Vitória de Setúbal, eu fui substituir um Vitória de Setúbal, quando chegou à Grécia, e ele quis mudar algumas coisas que se fosse hoje não o faria. E, portanto, isto para dizer o quê? Que eu tenho que me adaptar ao contexto. Obviamente, tenho as minhas ideias, mas tenho que perceber a instituição onde eu estou, o contexto onde eu estou, e para que o modelo obedeça um pouco a isto tudo. Não é? Obedeça um pouco a isto tudo. E, portanto, naturalmente, respondendo à questão como foi colocada, eu hoje sou um treinador muito... E de certeza absoluta, isto se passará com o Manuel Machado, se passará com o Cajuda, se passa... Porque nós refletimos uma das vantagens, ou das armas que alguém inteligente e treinador deve ter, é fazer reflexão sobre a prática e perceber que as coisas evoluem, não são estanques. O futebol hoje é muito mais dinâmico, hoje o futebol tem o ritmo é diferente, a análise, as ferramentas de análise daquilo que é a competição, daquilo que é o esforço do jogador, daquilo que os jogadores fazem, hoje temos muito mais ferramentas e, portanto, claro que há uma evolução, claro que nós entendemos as coisas e percebemos que devemos evoluir para podermos também estar atualizados. Ora, tocou em algo também, em algo importante, já agora vamos aí, porque estamos a revisitar aqui um bocadinho a carreira do Daúto antes de irmos a outros temas e falar do Sporting Clube da Covilhã, claro, que foi quando vai para o Vitória de Setúbal, o Carlos Carvalhal sai do Setúbal para a Grécia e entra o Daúto e tem a oportunidade de estar nas competições europeias, da Taça UEFA. Foi um marco importante também na carreira. Foi um marco importante. Nós tivemos algumas dificuldades quando eu chego ao Vitória de Setúbal, e foi o clube, se queres que eu te diga, quando eu olho para trás para o meu percurso, foi o clube onde eu posso dizer
que as coisas poderiam ter corrido melhor se fosse hoje, e voltando, eu também, na altura, eu saí do Vitória de Setúbal e fiquei um bocadinho melindrado por ter saído, porque achava, e na altura estávamos dentro daquilo, estávamos acima da linha d'água, dentro daquilo que era um normal, expectável no clube. Tinha um handicap que tinha sido um ano anterior em que o Carlos Carvalhal tinha feito um campeonato fantástico. Na altura foi com o Cláudio Pitbull e alguns jogadores que eu perdi, que não estive. Tinha ganho a Taça da Liga e, portanto, tinha criado um ambiente, contexto que era difícil para quem chegasse a fazer melhor. E as coisas não me correram bem, em termos da Taça da Liga e da Taça de Portugal. E, portanto, num campeonato estava dentro do normal. Mas, para além disto, houve... A direção tinha caído, o Carlos Costa, na altura em que eu fui, tinha saído e, portanto, estava sem direção. Um contexto complicado. Obviamente que também, e isto para te dizer que, depois deste tempo todo, eu percebo que o contexto não me era favorável, mas eu também cometi alguns pecados pontuais. E isto, também a ter esta consciência, ajuda-nos a evoluir enquanto treinadores. E se calhar não, se fosse hoje, há coisas que eu faria de forma diferente. Isto para te dizer que, sim, foi um marco, foi importante ter ido à Taça UEFA na altura, enriqueceu-me enquanto treinador, fomos eliminados por uma equipa holandesa na altura. E sim, foi mais um marco, mais um momento no meu percurso. E em todas as equipas por onde eu andei, por onde eu estive, tive coisas boas, graças a Deus tive muito mais momentos bons. E como eu te disse, se calhar o Vitória foi um espinho que eu tenho atravessado, gostava. Se pudesse voltar atrás, teria feito uma outra coisa de forma diferente, mas isso também fez de mim, quando eu depois saio do Vitória, depois foi para o Olhanense, sei que estava mais bem preparado. E isto tem a ver com o que eu atrás disse, nós refletirmos sobre aquilo que nós fazemos, para nos evoluirmos, porque o nível competitivo, as coisas estão hoje mais difíceis, as coisas são mais difíceis, a instabilidade aumentou para o treinador, as coisas são mais transitórias e, portanto, perceber isto tudo faz de nós as coisas são mais complexas, faz de nós melhores treinadores. Acredito que sim. O Jorge Prazeres assinou o Joca, diz-lhe que a postura tranquila e discreta do Daúde prejudica-o de sobremaneira na percepção de quem escolhe os seus treinadores. Na tal entrevista ao Jornal do Jogo, o Daúde também toca nisto, ou seja, de que sempre foi low profile e que tem noção que isso, de certa forma, o afasta muitas vezes daquela visibilidade que leva a determinadas escolhas. Continuas a achar isso? O Jorge Prazeres diz... Eventualmente... se é o Jorge Prazeres que eu penso... de certeza. Dei-lhe um abraço. Um abraço para ele. Eu não sei, eu eventualmente, sabes, essa pergunta é interessante, Sabes que olhando, por exemplo, há uma percepção, muitas vezes as pessoas... que quando se fala dos treinadores há treinadores que estão no banco, por exemplo, e que estão em permanente, que gesticulam, que gritam e um outro que tenha uma postura mais calma, as pessoas interpretam isso como alguém que... Eu convivo diariamente com esse tipo de crítica e ao longo do meu percurso sempre tive me questionei acerca desse aspecto porque é algo que é incontornável, que eu não consigo... tenho a minha forma de ser e as pessoas às vezes interpretam mal. As pessoas acham muitas vezes que um treinador que está parado no banco é alguém que não tem intervenção ou que não tem pulso ou que... costumam usar esse termo de pulso quando os treinadores estão mais parados e acham que o treinador, quando está ali no banco a gesticular, tem alguma influência sobre aquilo que está a acontecer no decurso do jogo. Nós preparamos o jogo durante a semana. As pessoas têm todas a sua forma de ser, de estar. Eu percebo que sou uma pessoa tranquila e isto às vezes faz confusão. As pessoas gostam, às vezes, como é que dizem, do treinador que está a dizer caralhadas, passa a expressão, se alguém estiver a ouvir, mas... eu respondo sempre com aquilo que é o meu percurso, com aquilo que eu fui conseguindo e entendo que não vou alterar a minha forma de ser e estar no banco aos saltos para que as pessoas pensem ou percebam que ele é assim, é que a intervenção dele é uma intervenção
com impacto. Não. Agora, se isso me prejudica ou não, não sei. Eventualmente, eu já ouvi, isto obviamente, estamos aqui de coração aberto, já ouvi dizer em alguns momentos. Eu lembro que houve uma altura que eu era PEP académica, e na altura estava enfim, não interessa, outros colegas, e houve alguém que me disse, pá, eles na direção disseram-me que o problema era que tu eras, para entrar neste momento, eras um pouco tranquilo, tinha que ser alguém que criasse um impacto, alguém que gritasse e que agarrasse. E, portanto, isto voltamos outra vez à primeira questão que eu disse, que nós somos avaliados por pessoas que não percebem nada do que é comunicação, não percebem nada do que é ser treinador, do que é intervenção, do que é liderança. Como se isto, não é? E depois, quantos casos de treinadores que nós vemos que andam a gritar e não sei o que mais, e depois entram e as equipas descem de divisão e não conseguem, não alcançam os objetivos. E, portanto, eu respondo sempre da mesma forma. Olhem para o meu percurso, olhem. Obviamente que isso também, às vezes, e voltamos àquilo que eu atrás disse, que o mercado de treinadores, as escolhas não são muitas vezes tidas em função do, olha, o que é que ele fez, qual é o percurso dele, o que é que ele fez aqui. Não se estuda o currículo, não se estuda. Há N casos de treinadores na nossa praça e que nós olhamos para trás e dizemos assim, mas como é que ele chegou de repente àquele clube? Qual é o percurso que ele tem? Percebes? Agora, não vou alterar a minha forma de estar, nem que isso eventualmente me possa criar constrangimentos, porque eu entendo que se eu cheguei aqui e se foi conseguindo ter sucesso, e se vim da Distrital, até cheguei à Primeira Liga, com um percurso, com esta forma de estar, com esta personalidade, porque é que eu agora iria... até porque não consigo, porque eu sou assim, não é? Agora, claro também, posso também fazer aqui, que há coisas que eu vou ajustando. Obviamente que sim, obviamente que há coisas que nós também temos que alterar. Voltando à questão da reflexão e percebendo que há uma outra coisa que nós podemos alterar, até na nossa forma de intervir, na nossa forma... Mas isto faz parte, isto é ser inteligente e acompanhar os acontecimentos. Li recentemente uma crónica que gostei muito, em que tocaste em muitas coisas, da música, da pintura, dos superatletas, e retive a questão do talento ser a semente da capacidade, mas que o sucesso depende mais da prática do que do talento. Sem dúvida, sem dúvida. E se leste certeza absoluta, com cuidado, minhas linhas. Um artigo, não é? Sim, esse artigo existe. Nós podemos agarrar N exemplos que dizem mesmo isso, que obviamente o talento, nós todos nascemos com alguma coisa, não é? Nós todos nascemos... Desculpa, ainda estava aqui a entrar. Nós todos nascemos com talento para alguma coisa e... Agora, se até o próprio Picasso, não é? Estás-me a ouvir? Estou a ouvir, mas deixei de te ver, Dalton. Aconteceu aí qualquer coisa, mas estamos a ouvir bem. Agora a imagem é que se foi. Portanto, não sei o que é que terá acontecido. Vamos aguardar aqui um bocadinho. Pera. Sim. Foi a imagem, foi qualquer coisa da imagem. Ora, o Daúdo já volta. Agradecer a toda a gente que nos está a seguir nesta altura, nesta tarde, na quarentena da bola. Estamos então com o Daúdo Fakirá, atual treinador do Sporting Clube da Covilhã, 54 anos, um percurso já que estamos aqui a revisitar, mas que no futebol profissional já com passagens por Estoril, Estrela Amadora, Vitória de Setúbal, Olhanense, 1º de Agosto em Angola, também algo que já tocamos aqui na nossa conversa, e agora a equipa serrana, o Sporting Clube da Covilhã, nesta altura 10º classificado, à altura da interrupção, e portanto temos quase diariamente levado até si alguns treinadores da segunda liga, todos até o momento, e vamos fazer o melhor para que sejam todos, pelo menos todos serão convidados e todos terão essa oportunidade para passar pela quarentena da bola e falar um bocadinho do seu percurso, como está a fazer o Daúdo, das suas ideias, daquilo que preconizam, e portanto vamos, agora sim, temos o Daúdo aqui já de regresso ao nosso direto. Já voltou. Ok. Desculpem lá. Dizia eu que, obviamente, que o talento é importante, mas tem uma percentagem muito pequena naquilo que é o êxito, naquilo que é o sucesso, não é? Porque dizia Picasso, como eu atrás disso, que até
que obviamente com algum exagero, que 10% daquilo aquele, do sucesso dele era inspiração e os outros 90% era transpiração, era o trabalho. E é verdade, ele foi alguém que tinha no seu momento, que viveu até aos 90 anos, mas as pessoas não têm noção da quantidade de trabalho que está subjacente ao seu êxito. Ele pintava todos os dias, horas. E, portanto, quando nós vamos para o Michael Jordan e percebemos que ele, para fazer aquelas performances que ele fez, teve que trabalhar imenso, ele errava. E falhar muito, portanto, e falhar muito, como ele também diz, e, portanto, e muitos outros exemplos de pessoas, o Tiger Woods, enfim, eu falei de alguns exemplos que eu fui lendo, fui ouvindo um pouquinho a história deles, para me documentar e para perceber que nós... e isto acontece com todos nós. E os casos dos dois melhores jogadores do mundo agora, o Messi e Cristiano. E Cristiano, que muitas vezes eu leio muitas pessoas dizer que o Messi é talento, é puro, e o Cristiano é algo mais fabricado. Não, nada disso. Se as pessoas, o Cristiano, nas camadas jovens, jogava 10, era médio ofensivo no Sporting. Obviamente são formas de estar, de jogar diferentes. E o Messi é alguém, eu já falei com muitas pessoas que lembro de ter ido a um seminário que estava alguém do Barcelona, que trabalhava com ele, diz que ele não perdia uma pelada, era uma coisa impressionante, portanto, a forma como viviam. E isto transportado para o nosso dia-a-dia, de treinadores, a mesma coisa. Eu hoje sinto muito mais capaz do que era quando comecei com 27, 28 anos no Sintenense. Porque pelo trabalho, pela investigação, pela aplicação, pelo investimento, por momentos como este de partilha que nós vamos fazendo, não é? E, portanto, eu digo isto aos meus filhos, eu tenho um casal, e eu digo-lhes, vocês escolham aquilo que querem fazer, nem que seja o homem do lixo, sem desprimir para ninguém, mas que seja o melhor homem do lixo do mundo, que seja, e só assim é que nós conseguimos. E, portanto, os grandes jogadores, só assim, os grandes músicos, os grandes artistas, só assim é que conseguem. Portanto, há a tal dose de inspiração, de talento, mas o trabalho prevalece. O trabalho, a repetição, o trabalho. Adolfo, eu fui buscar isto primeiro festival, ler bastante tudo o que encontrei sobre ti nos últimos tempos, mas até para preparar, obviamente, além daquilo que eu sabia, mas para fazer o transfer para algo, ou seja, isto leva-te como treinador a apreciar de sobremaneira o jogador que trabalha muito durante a semana, por exemplo, independentemente da capacidade técnica que tem? Sim. Sim, eu também, ontem eu por acaso, isto é interessante porque eu vou ouvindo, nós estamos em casa, como eu disse, e vou ouvindo, e ontem eu vi o Carvalhal e ele dizia uma coisa com a qual eu concordo e que é engraçada, que é, e que também eu já passei por essas situações, e umas geria da melhor forma, outras, se calhar, se fosse hoje, geria de outra forma, que é, ele dizia uma coisa que era ter encontrado jogadores com muito talento, mas que ter encontrado ou ter conhecido alguém que lhe contou uma história, assim, mais ou menos isto, mas que não cabia naquilo que era a forma de jogar ou o pensamento dele enquanto treinador. E o que ele dizia, e eu concordo, é que nós devemos também... Os jogadores são todos diferentes. E se tens um jogador que seja um jogador que tem muito valor, muito talento, mas tem uma forma... Tens que ter tu, se calhar, a enquadrar-te também, tentar tirar o melhor rendimento desse jogador. Em relação à questão que tu colocas, nós sabemos que o jogo, cada vez... Hoje é um jogo cujo ritmo, não é? A intensidade é completamente distinta daquela que era há 30 anos, por exemplo. Não é? A intensidade, o ritmo triplicou. Isto reduz, obviamente, com implicação naquilo que é o raciocínio tático, naquilo que é o domínio do desempenho técnico. Isso leva-nos a ter jogadores que consigam encontrar, e o que é que nós procuramos? Jogadores que consigam antecipar as coisas, o poder de decisão é que prevalece, não é? Sim. E, portanto, encontrar isto e encontrar também o jogador que consiga ter estas qualidades, estes nível de performance, mas que também trabalha durante a semana
é por aí que tu tens que encontrar. Compromisso, estás a falar de um jogo, um compromisso, estás a falar de um jogo coletivo, não é? E tens que encontrar esse compromisso percebendo que tens 22, 23, 24 jogadores a trabalhar contigo e que vais escolher 11 e que esse 11 sejam 11 que te dê garantias e que consigas casar, digamos assim, essas várias individualidades, mesmo tendo um ou outro jogador que se calhar foge um pouco daquilo que é o padrão que tu queres, mas que te vai dar coisas. Há sempre jogadores de treino, há jogadores de jogos. Eu lembro também de ler sobre alguns jogadores, por exemplo, eu não sei se isto é verdade ou não, acredito que sim, ou de falar com pessoas. Se eu disser nomes, se calhar não é muito bonito da minha parte, porque alguns depois podem ouvir isto e dizer, mas pronto, não vou dizer. Dos jogadores que em clubes grandes que tinham uma preponderância tremenda no jogo, no fim de semana, mas que durante a semana o treinador tinha que fechar os olhos aqui e acolá para algumas questões. Mas isso acontece sempre. Eu lembro também o Cruyff disse isso do Romário, que tinha muita paciência com ele porque ele chegava lá e resolvia. É verdade. Eu também já li, por exemplo, algumas coisas interessantes sobre, por exemplo, obviamente que estamos a falar uma escala diferente. Quando nós falamos de Maradona, quem tem Maradona, mas pronto. Mas é interessante, mas é engraçado estas histórias para nós também percebermos, relativizando sempre as coisas, que o treinador do Nápoles chegava ao pé do grupo de trabalho durante a semana e dizia assim, malta, olha, para a equipa, nós temos aqui o Armando que quer ir para o estágio, quer ir para o campo num avião dele particular, ou assim uma história, mais ou menos isto. E o que é que eu vou fazer? Coloco-vos esta situação porque não vou eu estar a tomar uma decisão que vá ao desencontro daquilo que vocês querem, que vocês entendem, e eu não quero estar aqui a criar... Eles diziam assim, mister, ele que faça aquilo que quiser, ele é que nos dá o prémio de jogo. Ele pode ir como ele... Portanto, encontrar. E ser treinador é um bocadinho isto. Ou seja, não haver problema da outra, pegando nisso, não haver problema de conversar com os jogadores e de saber os seus feedbacks e aquilo que eles sentem, não é? Sem dúvida. E cada vez mais, porque o treinador também, o jogador de futebol hoje, nós lemos jogadores que acabaram cursos, jogadores que não sei o quê. Repara nisto, é porque o treinador hoje, por força também da formação que hoje nós temos, que não é idêntica à que tínhamos há 20, 30 anos, tu vês, eu tenho tido cuidado e quando estava no período sabático de ir ver jogos das distrital, e tu vês mesmo na formação, o nível de preparação dos recursos humanos, dos treinadores, hoje estão muito bem preparados. Muitos vêm das faculdades, muitos vêm, estão muito bem preparados. Não quer dizer que não haja outros que são desfasados da realidade, mas de uma forma genérica, de uma forma maioritária, digamos assim, estão muito bem preparados. Isto para dizer que o jogador que te chega à mão, passou pelo treinador A, B ou C, D e tem quadro de referências, consegue comparar o teu trabalho com os outros. Ou seja, isto faz-te... Tu tens que estar sempre atualizado, porque o jogador não existe aquela ideia do treinador. A gente põe-os a correr, são burros, nada disso. Os jogadores, quando vêm à nossa mão, já conseguem olhar para ti e estão sempre a avaliar-te. Portanto, estão muito bem preparados também para te avaliar. Isto obriga-te a estar permanentemente em formação, obriga-te a estar permanentemente alerta e a estar cada vez melhor. Isto para dizer o seguinte, já me perdi, mas tu, enquanto treinador, tens que encontrar uma forma. Não existe uma forma, é assim, o caminho de sucesso é este ou aquilo. Eu, ao longo do meu percurso, ao longo dos vários clubes por onde eu passei, eu fui ajustando aquilo que eu entendia que era a minha forma de jogar, com os jogadores que eu tinha, a minha liderança, que deve ser situacional naquilo que eu entendo, porque depende das situações, depende do contexto. Eu cheguei a Angola, como eu te disse, e encontrei um contexto completamente diferente. E eu não podia ser eu a tentar, olha, isto é assim, é como eu quero. Não. Não ia resultar. Não ia resultar. Eu fiz, ao longo do meu percurso, tive alguns comportamentos enquanto treinador de liderança, que se fosse hoje teria outros, porque nós... Repara, eu também leio, por exemplo, um treinador do Drogba, um treinador de um jogador com uma preponderância tremenda no balneário. O papel do treinador, essencialmente,
é procurar não desmotivar esses jogadores, porque eles já estão, a motivação é algo intrínseco deles. O que eu tenho que fazer é não desmotivá-los. Portanto, estes grandes campeões, e encontrar este equilíbrio é ser treinador de futebol, é perceber a comunicação, que é fundamental enquanto treinador, fundamental a tua comunicação, e perceber que para tu levares aqueles jogadores para o objetivo que tu queres, não podes ter preconceitos, e quando eu digo preconceitos é vires com ideias e achares que deves estar completamente despido de tudo quando chegas a um balneário e começar do zero praticamente, obviamente percebendo, como eu disse, o contexto em que tu estás e percebendo a realidade em que tu estás, mas estar sempre aberto a que as coisas estão em constante mutação. Tocaste aí em algo que eu parece também importante frisar, até, também tendo em conta algo que disseste, mas da minha própria experiência no futebol, que é aquela ideia, e muitas vezes as pessoas que estão de fora do futebol dizem os jogadores são todos uns burros e tal, não é verdade de todo, cada vez menos, são cada vez mais preparados em todos os sentidos, dessa análise que fazem do treino, das pessoas, da estrutura, de tudo o que se passa durante a semana, e também culturalmente, e lembro-me de ter dado o exemplo que foste ver e relativizando as diferenças, como é lógico, um City que o United e um Juan Mata que não joga, e no final educadíssimo, polido, conversa com toda a gente e está bem, não é? Aparentemente, ou melhor, está a demonstrar educação e capacidade naquele momento. Portanto, primeiro, o facto de teres estado a observar algo que se passa depois, que realmente só quem está no futebol é que dá atenção a esses pormenores, mas que revelam exatamente que o jogador de há 30 anos também já não é o jogador de agora, com todo o respeito, porque também haviam jogadores evoluídos culturalmente naquela altura. Sem dúvida, sem dúvida. Lembro, agora estás-me a lembrar dessa situação, sim, do Mata, acho que até tinha um ou dois de formação superior. O mundo hoje está completamente distinto, a relação do treinador com os jogadores é uma relação que não é idêntica àquela que havia há 10 anos. Repara, tu quando falas com um jogador, tu quando dás tu tens noção plena de que o jogador, por um lado, tem uma... Eu ia dizer uma coisa qualquer, mas quando estavas a falar, mas depois perdi-me. Que o jogador... hoje em dia, nós temos, em termos das redes sociais, os jogadores, nós somos bombardeados com... Um jogador de futebol, quando tu dás uma palestra, passado 2 minutos, já o empresário sabe, já o outro sabe, Percebes? Isto altera completamente a relação que se estabelece com os... Portanto, e aquilo que era hermético, era fechado, que era um balneário, que nós conseguimos falar, e aquilo fica ali, e não sei o que mais. Ou se calhar chegaria um empresário, mas daqui a não sei o que mais. Hoje em dia não, e depois tu chegas e os jogadores colocam tudo aquilo que acontece no treino, praticamente, nas redes sociais, tem um like e depois tem não sei o que mais. A preocupação é completamente distinta daquela que eu me lembro daqui há 15 anos. E, portanto, isto altera o nível de relação, a forma como nós nos relacionamos. Eu ia dizer uma coisa que aprendi uma vez na faculdade com um professor, que ele dizia que era interessante, que ele dizia assim, ele dizia para a turma, olha, vocês, quando chegarem em frente a uma turma, quando vocês chegam em frente a alunos, e quando vocês propõem alguma tarefa, e se as coisas não estão a ocorrer como vocês querem, vocês têm um foco neles, né? A lanterna virada para eles. Se as coisas não estão a ocorrer bem, vocês devem virar e perceber o que é que eu não estou a fazer bem para que eles não percebam. Porque é que eles não percebem? Não é deles. E, portanto, essa é a ideia do jogador burro. Estes gajos são burros. Eu, como às vezes ouço também alguns treinadores dizer assim, nós tínhamos falado sobre isto, mas as coisas não aconteceram. E as coisas aconteceram, nós falámos sobre isto. As pessoas não aprendem por falar, as pessoas aprendem por fazer. Ao repetir, ao recriar aquilo que vai acontecer, ao antecipar. E, portanto, sim, os jogadores têm hoje um nível... Eu não vou dizer que, como tu disseste, que antigamente não havia jogadores com cultura, não é isso, mas a informação hoje chega de várias formas, são bombardeados com N informação, com jogos permanentemente, a verem jogos, porque isto depois também altera aquilo que é a percepção que os jogadores têm do seu desempenho, do colega. Tu hoje, olha, abres a televisão, nós temos os jogos a segunda, terça, quarta, quinta, portanto, isto altera o quadro de referências dos jogadores, a forma como eles se relacionam, e como eu também te disse, os treinadores hoje estão muito mais habilitados,
os jogadores têm termos de comparação, obrigam-te a estar permanentemente alerta, estão sempre a avaliar-nos, sempre, desde o primeiro momento em que tu chegas. Isso passou-se comigo, não é? Eu tenho esta noção. Eu cheguei, fui substituir um treinador que estava na Covilhã, no Sporting do Covilhã, em dezembro, e naturalmente eu tenho plena percepção que as pessoas, por um lado, olhavam para mim, os jogadores, no primeiro dia, e pensavam assim, bem, este tipo esteve parado, ele tem um conjunto traz atrás de si o currículo, mas será que ele está atualizado? Quer dizer, será que ainda se sabe como é que se treina? Coisas... Mas eu sei, mas isso é normal. As pessoas não exteriorizam, mas eu percebo que na cabeça das pessoas isso paira. É normal. E quando a gente perde, as pessoas vão dizer, epá, mas será que a mensagem não passa? Será que ele está atualizado? Mas isso... e também tive uma vez alguém que me disse uma coisa que eu fixei também. Nós, na nossa vida, enquanto treinadores, estamos permanentemente a ser examinados. Nós passamos em exames. Nós acabamos um jogo, há aquele momento de euforia, entre aspas, de teres vencido, mas já estás a preparar o jogo seguinte, já estás a preparar o treino seguinte. E, portanto, a minha vida sempre foi esta. Eu não estou perfeitamente à vontade a perceber que estou em permanente avaliação, em permanente exame. Tenho é que me preparar para que as coisas corram bem e felizmente penso que as coisas tendencialmente têm corrido bem. Está aqui uma pergunta do Carlos Filipe Barbosa. Quais foram as maiores diferenças que encontraste no futebol português desde a saída até ao regresso, saída do comando técnico, bem entendido, até ao regresso a esta época no Covilhã? Eu, essencialmente, o que me parece, e quando nós, é que, por um lado, há uma abertura cada vez maior dos treinadores de futebol e do futebol para todas aquelas disciplinas que concorrem para a melhoria da performance dos fatores de rendimento do jogador, para a melhoria. A análise, hoje em dia, a quantificação das cargas, o treinador hoje tem um manancial de propostas, manancial de ajuda das fisiologias, de tudo, desde a nutrição. Hoje dá-se algo que aqui há uns anos não se olhava com tanto relevo, hoje percebe-se que tudo é importante. Cada vez se percebe mais que tudo é importante para aquele centímetro a mais que tu consegues correr, para aquele centímetro mais alto que tu consegues saltar, para chegares mais cedo, não é? E para antecipares. E tudo isso hoje, obviamente, nota-se essa alteração. Em relação ao jogo em si, poucas diferenças. Essencialmente é por aí. É mais, eu acho que tem muito mais a ver com isso. Tem muito mais a ver com tudo aquilo que envolve o treinador e que o permite, não é? Que ele consiga ter um feedback muito mais fidedigno daquilo que o jogador faz a cada momento do treino, após o treino, antes da competição, após a competição, e é mais por aí. E as equipas técnicas foram ficando mais multidisciplinares, sim, não é? Sim, mais multidisciplinares, essencialmente, e com entendimento das pessoas, dos presidentes, de que a análise de jogo é importantíssima, a análise do adversário, a nossa própria análise, daquilo que nós fazemos é importante, de que a nutrição é importante, de que os jogadores estarem todos juntos ao pequeno almoço é um fator que, para além da questão relacional, não é? Mas que é fundamental para nós conseguirmos avaliar aquilo que eles comem, para nós conseguirmos controlar a massa gorda, a massa magra, que isto tem influência no rendimento dos jogadores, portanto, e isso sinto substancial diferença em relação a 10 anos, em relação a 5 anos. É questão também de evolução natural das coisas. O Pedro Costa pergunta: os jogadores não convocados treinam no dia do jogo? É uma pergunta. Como é que fazes para acertar a intensidade entre titulares e suplentes? Sim. Nós temos... nós normalmente jogamos imaginando um microciclo normal, em que nós jogamos ao domingo. Normalmente, a nossa ideia é, no dia do jogo, antes, nós jogamos a treinar com os jogadores não convocados. Quando vamos fora, alguém dá o treino, okay?
E dependendo também de onde o jogo se realiza, os jogadores que tiveram, que foram submetidos a menor esforço no jogo, quando nós podemos fazer isso, treinam no fim do jogo um pouco também. E folgamos a segunda-feira e a terça-feira há um treino diferenciado para quem jogou, para quem não jogou, de forma a tentarmos nivelar aquilo que é a intensidade a que eles estão sujeitos, aquilo que é a proposta, aquilo que é o estímulo a que os jogadores estão sujeitos. Raul, estávamos a falar de liderança há pouco e agora com esta pergunta lembrei-me de outra para te lançar. A nível daquilo que é, portanto, a gestão com um jogador que habitualmente joga menos, como treinador principal, tens algum cuidado em ter algum tipo de conversa, perceber o estado de espírito ou não? Sim. Eu sempre tive essa preocupação. De um exemplo concreto. Eu tenho passado isto sempre quando vou nos seminários nas palestras, com treinadores mais novos. A minha preocupação é sempre eu tenho uma equipa técnica de tenho 3 pessoas a trabalhar comigo, 4 pessoas, um treinador de guarda-redes e mais 3 pessoas que trabalham mais na parte física e outros 2 na parte mais no momento ofensivo, outros no momento defensivo, na organização ofensiva, defensiva. E a minha preocupação, muitas vezes, no primeiro treino da semana, por exemplo, no primeiro treino da semana, é estar com aqueles que não jogaram, com aqueles que tiveram, que normalmente no momento fazemos muitas situações jogadas, não é? E estar eu junto àqueles que não jogaram, porque é com esses que nós devemos nos preocupar mais. Porque nenhum treinador consegue levar... Porque eu costumo dizer que é importante nós termos connosco os jogadores que jogam, mas eles só conseguem treinar aqueles que jogam mais, porque depois também se olharmos para aquilo que são as equipas, normalmente o treinador tem ao longo da época 14, 15 jogadores, porque os outros acabam por jogar menos, as coisas são mesmo assim. E aqueles que não jogam são aqueles que te conseguem trazer os outros sempre num nível ótimo de rendimento. Porquê? Porque obrigam-nos a treinar bem. Porque se tu tiveres num grupo de 20 e tal jogadores, se alguns deles não estiverem a trabalhar, aqueles que não jogam, não há qualidade os que estão treino, a jogar, não, há qualidade, pronto, a termo é mesmo isso, para a qualidade do treino, para a motivação. E tu ganhas muitas vezes, e também já me aconteceu também, perder balneários, essencialmente por uma má gestão minha daqueles que não jogam. E, portanto, cada vez, eu entendo sempre, se queres que eu te diga, um aspecto que eu também costumo dizer aos meus, nas conferências, é que o treinador tem, nas valências do treinador, nós podemos olhar para a dimensão relacional, social, digamos assim, social, que tem a ver com a relação que tu estabeleces com os jogadores, com os jornalistas, com o presidente, com os diretores, com todos aqueles agentes que gravitam ali. E depois é a outra dimensão, que é a dimensão técnica, que é o conhecimento do jogo, a operacionalização do treino, tudo isso. Para mim, a dimensão social é mais importante. Tenho uma percentagem maior no sucesso, depende da dimensão social, de tu conseguires ter, da relação que tu estabeleces com essas pessoas que trabalham contigo. Se tu conseguires, com os teus colegas também e com a equipa técnica, se tu conseguires estabelecer dentro, obviamente, salvaguardando sempre as hierarquias, que é fundamental também, mas que na tua liderança, se tu perceberes que a dimensão social é mais importante, obviamente que tens que perceber o jogo, tens que saber como é que vais operacionalizar, qual é a tua ideia de jogo, qual é o teu modelo, como é que se quer jogar com 4, com 3, como é que a equipa sai a 3, aquelas coisas todas que nós fazemos, nós todos treinadores percebemos. Mas a dimensão social, e nós conhecemos muitos treinadores que os conteúdos, dominam muito bem os conteúdos que têm a ver com o jogo, mas depois falham naquilo que é essencial. E não têm sucesso por causa disso, não é? A transmissão
Não conseguem. A transmissão do conhecimento. Não é? Eu posso saber muito, mas se não souber passar, não consigo. O envolvimento que se consegue nos jogadores à volta de uma ideia, não é? Exatamente. Falaste de um termo que é o compromisso. O compromisso parte daí, de tu fazeres acreditar aquele grupo que aquilo que são as tuas premissas, aquilo que são as tuas ideias, são as corretas. E isso passa muito pela comunicação, que é um aspecto que é fundamental enquanto treinador, que é comunicação. A comunicação é muito importante. A comunicação, a forma como nós comunicamos, e convido sempre as pessoas, os treinadores mais jovens, repito, ou aqueles que estão a iniciar, a perceber o que é isto da comunicação, que é a comunicação gestual, qual é a importância do gesto, da forma, da firmeza, da voz, de como é que tu dizes, quando é que tu dizes. Tudo isso é importante para que a tua mensagem passe. Então, essa mensagem e essa comunicação para um treinador, e isto ficou muito em voga com o Mourinho, mas acho que já na altura e agora cada vez mais há essa noção dos treinadores, mas saber a tua ideia. É importante também esse domínio no que é a mensagem que se passa via comunicação social, por exemplo, numa conferência de imprensa, de antevisão ou pós-jogo, e posso-me lembrar aqui de uma, julgo que foi o último jogo de interrupção, Copa da Piedade, em que na conferência de imprensa deixaste claro que é preciso dar mais, é preciso mais empenho, é preciso fazer mais alguma coisa. É importante esta mensagem também, ou muitas vezes é o lado emocional que também chega ali e acaba por tomar alguma... Repara, falaste aí de uma coisa que é importante, que é o lado emocional. Não é? Nós, treinadores, obviamente que o lado emocional é importante. O lado emocional é importante porque os jogadores gostam ou apreciam ou entendem que tu és um ser humano e todo o ser humano tem, o líder tem também o seu lado emocional, o seu lado humano, e mostrar emoções faz parte do lado humano. É importante enquanto ser humano, até porque eu atrás estava-te a dizer que na comunicação há uma carga emocional que é fundamental e que muitas vezes não é o que tu dizes, é a forma como fazes que faz a diferença. E eu, quando vou para uma comunicação social, procuro sempre também antecipar as coisas, não é? E perceber, e muitas vezes tendo um propósito que fazemos. E não vou, muitas vezes, antes dos jogos, e se tu te lembras, muitas vezes eu usava, às vezes, até algumas palavras chavão, algumas coisas na comunicação social, procurar também com alguma intencionalidade. Em relação à questão que tu me colocaste, há várias formas de nós chegarmos aos jogadores, à comunicação interna, há várias formas. E, por exemplo, isto para os treinadores que me possam estar a escutar, se eu estiver a falar para um grupo, há várias formas. Se eu estiver próximo do jogador, tocar no jogador, isso tem um impacto. Eu posso estar a comunicar, a observar um jogo, uma situação de jogo reduzido, por exemplo, a 3, 4, 5 metros. O impacto é diferente. Se eu estiver a falar na comunicação social, posso também querer, através da comunicação social, chegar ao meu grupo de trabalho. Ou seja, dominar todas estas formas de comunicar é uma arma do treinador. E respondi à tua questão, o Mourinho também, quando muitas vezes fala para a comunicação social, procura sempre com um objetivo. Exatamente. O objetivo é sempre a proteção do grupo, as mensagens às vezes são para a comunicação social, mas outras são essencialmente para o jogador A, B ou C, internamente. Exatamente. Percebes? E, portanto, as coisas não são feitas ao acaso, não são feitas sem intenção, não são feitas sem um propósito. E, repito, dominar estas questões todas faz de ti um treinador mais bem preparado. Ora, vamos... E eu, quando falei no jogo da... Sim. Diz. Não, força. Eu ia aproveitar que estávamos a falar disso. Eu estava a dizer... Sim, no jogo no meu jogo contra o Cova da Piedade, em que eu cheguei. Mas achei... Porque, sabes, não sei se vamos falar um pouco de Covilhã, mas eu cheguei, encontrei um contexto, porque não é uma situação fácil tu chegares a um contexto em que as coisas já estão entrares num comboio em andamento, não é? E os jogadores não foram escolhidos por mim, um conjunto de coisas que eu vou entrando e vou, de uma forma paulatina, alterando aqui e acolá, mas há outras que são difíceis de alterar, há hábitos que são difíceis de tu contornares, tu vais-te procurando aqui e acolá de uma forma mais soft, mas depois chegas a um momento em que dizes assim, pá, esta malta não entende desta forma.
este jogador não entende desta forma, então terei que entrar de outra forma. Portanto, e se calhar essa mensagem, nesse dia, do momento que foi, e por aquilo que tinha acontecido, eu entendi que aquele momento eu teria que dar um alerta mais veemente para dentro, porque havia algumas coisas que não estavam e alguns jogadores que não entendiam as coisas que eu acho que tem que ser, mesmo para um clube com limitações como nós temos, mas que há sempre possibilidade de fazer as coisas de forma diferente. Mas esse foi, dos 11 jogos, o menos conseguido ou aquele que te insatisfez mais porque sabias que a equipa podia dar mais? Repara, nós quando chegámos a Covilhã, o Covilhã ao Sporting de Covilhã vinha de 8 jogos sem ganhar. Exatamente. Em todas as competições, com 5 jogos para o campeonato, 4 derrotas e 1 empate. E, portanto, isto entronca naquilo que eu disse no início em relação a tu chegares tens uma ideia de jogo, mas tens que perceber a instituição onde tu estás, o contexto em que tu estás, a instituição, a cultura do clube. Tens que perceber os jogadores que tu tens e as suas ideias, a tua forma... o estado anímico deles também, não é? O estado anímico, tudo, e perceber, e beber, e ler, e ver, e avaliar, e em pouco tempo, né? Eu recordo-me que o presidente convidou-me, fui ver um jogo Foi lá o Paulo acima Gomes que da Taça da orientou, Liga. Foi o Paulo Gomes, o Paulo, exatamente. E, entretanto, eu vou a Covilhã, vou ver o jogo a Guimarães, e depois, passar um bocadinho, agarrei na equipa, e tivemos que trabalhar logo, não é? E tu estás a trabalhar e tentar passar de uma forma paulatina, como eu disse, as minhas ideias, não alterar muito aquilo que existia, porque também não deves, isto é a minha percepção depois de muitos anos, não é? E também não é uma situação nova para mim. Aliás, não é uma situação nova, não é uma situação habitual. Eu entrar acho que foi o segundo clube que eu entrei com bem andamento. E, portanto, é preciso tu perceberes um conjunto de coisas antes da tua intervenção, não podes alterar a fundo as coisas. E aqui acolá fui retocando, observando mais aquilo que eu tinha, o contexto, os jogadores, a forma de jogar da equipa, e fui colocando uma outra ideia minha. E as coisas... fosse porque os jogadores sentem... Pronto, as coisas acontecem e nós sabemos como é que as coisas acontecem nas dinâmicas de grupo, que as coisas começaram a ler bem. Ganhamos, ficamos 6 jogos sem perder, mas depois as coisas passaram por uma fase menos boa que culminou nesse jogo, no último jogo. Respondendo à tua questão, se eu achava que esse foi o nosso pior jogo, eu acho que não, porque até foi um jogo em que podíamos perfeitamente tê-lo ganho, tivemos oportunidades para tal. Agora, eu tenho sempre a preocupação e procuro, e acho que é importante nós também percebermos as coisas, não de uma forma estanque, mas sempre de uma forma, como eu te disse, contextual, e perceber que nós chegamos a dezembro e perdemos. O Adriano Quando eu Castanheira. cheguei, perdemos o Adriano Castanheira, que por acaso era o melhor jogador da segunda Liga, sim. E que foi para o Passos. Perdemos o Santiago nesse jogo, em que o Paulo Gomes esteve a orientar, que é um amigo comum, não é? O Paulo Gomes, também um abraço para ele. Dois, foi meu jogador, no Boa Vista. Foi? Eu como diretor desportivo, ele como jogador. Ele contou-me. E, portanto, o Santiago, que era um jogador que trazia coisas diferentes ao jogo, em termos ofensivos, e que entrava bem naquilo que são as minhas ideias para jogar com 3 na frente, um pouco diferente daquelas da forma como a equipa jogava. E, portanto, essas perdas eram perdas. Quando eu cheguei, já a equipa precisava, quando eu entrei, já a equipa precisava de 2, mesmo com os jogadores que estavam, pelo menos 2 jogadores para os corredores laterais, e, portanto, sem subtraído mais desses 2 jogadores, tivemos ali alguma dificuldade no mercado de dezembro. Chegou o Rodrigo e o Gui, não é? Só que, pronto, não tiveram o seu tempo de adaptação. Sim, o Gui, claro, o Rodrigo é um miúdo, sim. Que está à procura, que vinha do Cova de Piedade, que também não jogou muito, e é um miúdo com valor, mas que a fazer-se, é um miúdo em formação, não é? A fazer-se, portanto, não é o jogador que chegar
e que iria resolver os problemas que nós tínhamos. E por outro lado, o Gui era um jogador que já tinha estado da casa, que o presidente pronto, que nós fomos buscá-lo, que é um jogador de meio campo. Ou seja, e nós perdemos ali alguma capacidade. E as outras equipas reforçaram-se. No mercado de dezembro. Por exemplo, o Cova da Piedade era uma equipa com bons jogadores, uma equipa que está numa posição baixa em termos de tabela, mas que tem valor. E que o jogo, se nos corresse bem, em função do estado anímico, poderíamos ganhar confortavelmente. Mas se eles acreditassem como acreditaram, as coisas poderiam se complicar. Ou seja, portanto, não podemos olhar para a tabela classificativa e olhar para aquilo que nós estamos a fazer. Porque há um momento em que nós estamos com possibilidades de disputar os primeiros lugares. Estamos ali em quarto lugar. Mas eu sempre disse que aquilo não era a realidade. Não era a realidade do Covilhã. E entender isto, eu procuro sempre entender as coisas de uma forma racional, não apaixonada, para perceber a essência das coisas. E a essência é essa. Aquele nosso jogo não nos correu bem. Houve alguns jogadores que podiam ter tido outro comportamento, e se calhar é aproveitar também o facto disso ter acontecido dessa forma, daquele meu grito de revolta para alguns jogadores, porque ainda temos muito a ganhar, temos 10 jogos e temos ainda coisas a conquistar, e portanto é por aí, mas agora não acho que nós fôssemos muito melhores do que Cova da Piedade, ou muito melhores do que Vila Franquense, e que somos uma equipa para subir divisão. Não somos. Esta é a realidade. Daúde, já que tocaste nisso, deixa-me só perguntar-te, acreditas que há condições para o futebol regressar na segunda liga? Porque se fala muito que a segunda liga pode não regressar, apenas a primeira. Olha, eu gostava imenso que as coisas se resolvessem dentro de campo. Eu gostava imenso que nós pudéssemos disputar os 10 jogos, os 30 pontos que há em disputa, dentro do campo, que as subidas de divisão acontecessem em função daquilo que era o desempenho dos jogadores. Agora, percebo também que os clubes passam por dificuldades. E, portanto, não sei o que é que nos espera, não sei o que é que vai ser, não sei hoje, penso que é hoje ou amanhã. Sim, vai ser alguma decisão. Porque, por exemplo, os testes que se tem que fazer aos clubes, quando nós falamos da Primeira Liga, um teste que custa 100 e tal, 200 euros é uma coisa, e que tem que ser suportado numa parte pelos clubes. Quando falamos da Segunda Liga, as coisas complicam-se imenso. É muito complicado e, portanto, eu percebo estas incertezas todas, mas se queres a minha opinião, que eu gostava, obviamente, salvaguardando sempre, porque o mais importante é a saúde, é mais importante que qualquer jogo, o jogo da vida, não é? Mas eu gostava que as coisas se resolvessem dentro de campo. Gostava imenso, até porque tenho muitas saudades de voltar a trabalhar. Agora que tinhas regressado, do ponto de vista do treinador, isto é também altamente desafiante, como dizia ontem o Manuel Cajuda, porque vamos imaginar o cenário, que era o que todos queríamos, que havia condições de saúde para regressar agora maio, junho, depois desta paragem longa para um atleta de alta competição, digamos, sem a época determinada, é um desafio, não é? Voltar a pôr as coisas nos carris, não é? Sim, é um desafio, não é nada que nós não pensemos, e de certeza o Manel também pensará, que é percebermos que nós estávamos numa fase e depois de uma entrada em que nós tentámos ali trazer a equipa um pouco de acordo com aquilo que são as nossas ideias, e temos trabalhado imenso com os jogadores, temos dialogado muito com eles, procurado... Manter a tal comunicação, não é? Para manter... Sim, não, mas eu digo mesmo em termos do treino, dos conceitos que nós levamos, as coisas foram evoluindo, obviamente sempre de acordo, eu salvaguardo sempre isto, que é de acordo com aquilo que são a minha ideia, a nossa ideia, da nossa equipa técnica. E fomos sempre trabalhando e convidando sempre os jogadores a dar o seu parecer, para evoluir, para ir de acordo com aquilo que nós entendíamos. E agora este interregno, e de alguma forma, se o aspecto físico vai sendo salvaguardado porque nós vamos trabalhando, de alguma forma não, diariamente com os jogadores, é possível, não é? mas não é a mesma coisa, e trabalhar individualmente é uma coisa, trabalhar coletivamente, com bola, com não sei o quê, é um desafio, como tu dizes, e nós estamos, obviamente, ansiosos por regressar para perceber quais foram as perdas, em que nível é que nós estaremos, em função daquilo que quando nós deixámos a coisa do mês e tal, e portanto, sim, é um desafio.
Então, na inversa, há um resultado que salta à vista porque foi mais volumoso, não é? Digo nos resultados positivos, que é logo, penso eu, o teu segundo jogo, que é com o Casa Pia, 4-1, mas depois, por exemplo, muita gente me falou da vossa vitória sobre o Estoril, que é das melhores equipas do campeonato, o empate em Faro e o empate contra o Leixões, que são adversários muito fortes em casa, isto como sinal de alguma consolidação já do trabalho que estavas a ter com as tuas ideias no Covilhã. Se tivesse que escolher algum, qual seria? Um bom jogo que tenha marcado? Não, sabes, esses jogos foram jogos. Por acaso, nós fazemos sempre, que é interessante essa questão, porque nós fazemos sempre, como todas as equipas fazem, que é uma avaliação, que é uma análise daquilo que nós fazemos, análise diária do nosso trabalho, análise diária daquilo que nós estamos a fazer e perceber porque é que, por exemplo, nós não conseguimos ganhar alguns jogos que supostamente onde éramos, teoricamente, tínhamos mais condições para ganhar. Por um lado, há um aspecto que é importante, que é a competitividade desta segunda liga é enorme, não é? É enorme. Nós jogamos agora contra uma equipa do João Alves, a equipa do Cova da Piedade, que tem jogadores, tem o Miguel Rosa, tem o Edinho, tem, enfim, N jogadores que são jogadores que têm muita qualidade. É importante que se diga isto, que têm muita qualidade. E, portanto, caíram numa situação complicada e é difícil sair. Quem está no futebol sabe como é que as coisas se processam. Em relação aos jogos em si, por exemplo, agarrando aí num jogo em que acho que nós conseguimos interpretá-lo muito bem, que foi o jogo em Faro, em que nós estivemos bem. Foi um jogo em que nós conseguimos controlar o jogo. Mas sabes qual é a percepção que eu tinha quando eu estava e disse-o depois do jogo, é que se eu tivesse 2, 3 jogadores diferentes que colocassem alguma imprevisibilidade no momento ofensivo da equipa, nós poderíamos ter ganho aquele jogo. E é essa percepção que eu tenho. Ou seja, nós conseguimos organizar-nos muito bem, porque trabalhamos imenso aqui para termos defensivos, conseguimos, mas depois quando é preciso qualquer coisa, um bocadinho mais, faltava-nos isso, não é? Faltava-nos isso essa equipa, a nossa equipa. E obviamente isto não é desprimor para os jogadores que nós temos, não é nada disso, mas é uma realidade em que nós percebemos, jogamos contra o Estoril, ganhámos o Estoril, tivemos muito bem em termos, organizamos muito bem, mais uma vez, anulámos muito bem alguns pontos fortes do Estoril, conseguimos fazer gol no momento certo e depois gerimos o jogo, conseguimos gerir o jogo. Perdemos contra a Académico de Viseu, mas foi um jogo em que nós fomos superiores à Académico de Viseu. Podíamos ter ganho, mas algumas oportunidades que nós tivemos, não conseguimos. E o que eu digo sempre aos nossos jogadores, e olhando para esses, principalmente para os jogos em que nós não tivemos sucesso, como contra equipas do nosso nível, por exemplo, o Viseu, o Chaves, é que nós conseguimos... nenhuma das equipas nos foi superior. Conseguimos sempre... Eles tiveram 1 ou 2 oportunidades de golo ao longo do jogo todo. Não é? E a equipa... Entendo eu que começa a ser construída de trás e nós conseguimos estar muito bem em termos defensivos. Agora, falta-nos aportar à equipa alguma capacidade, alguma imprevisibilidade, alguma inventividade, que quando isso acontecer, obviamente, que isto passa também por ter um ou outro jogador diferente, nós poderíamos um bocadinho mais. Mas esta é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. O jogo de Leixões foi outro jogo, podíamos ter ganho, podíamos ter perdido, foi um jogo equilibrado contra uma bela equipa. E que tivemos perto de o ganhar no fim, mas aceito que o empate é o resultado mais justo. E, portanto, e porquê é que nós não ganhámos contra o Porto B quando nós fomos lá, que o Porto B estava nos últimos lugares, na altura, apesar de ter muitos valores, com muita qualidade, como depois se comprovou. Este jogo, são jogos em que nós, assumindo um pouco mais o jogo, temos alguns problemas. Ou seja, isto tem a ver com aquilo que nós vamos aferindo da qualidade da nossa equipa e, portanto, as coisas são como são. Doutor, o Nuno Leitão, que é um adepto do Sporting da Covilhã, está a perguntar como é que te estás a sentir na Covilhã. Estou-me a sentir muito bem, fui muito bem acolhido. Sabes, eu também não tenho tido muito tempo, respondendo ao Nuno, não tenho tido muito tempo para conhecer, porque nós quando estamos lá, eu estou no hotel Pura lá, onde sou muito bem tratado, esplendidamente tratado, não nos falta nada e as pessoas têm sido muito simpáticas connosco, desde a direção, tudo. Eu percebo que as pessoas ficaram um bocadinho chateadas nesta fase agora em que as coisas, em que perdemos alguns jogos,
Mas eu digo sempre às pessoas que é importante, quando se avalia, quando se olha para as coisas, e eu percebo que o jogo é paixão e há muita dificuldade muitas vezes de racionalizar, mas é importante perceber as coisas de uma forma global e perceber que o Covilhã não tem equipa este ano para subir divisão, não tem. Eu gostava muito que isto fosse diferente, mas a nossa realidade é esta e estamos a construir algo. Eu acredito que as coisas se podem, e o Covilhã mais tarde, mais cedo, num curto espaço de tempo, poderá seguir e concretizar o sonho do presidente, que é subir divisão, mas tem sido muito bem tratado na Covilhã. A terra, até o momento, não posso dizer nada, pelo contrário. O Francisco Apesar Pereira, do frio aqui e acolá. do frio, sim, há uma certa altura do ano que é complicado, mas faz parte de estar naquela zona. O Francisco Pereira pergunta-te se a formação poderá ser uma aposta para o Covilhã. Pois, eu sei que o Presidente tem muitas ideias nesse aspecto, em criar infraestruturas que permitam... sabes, porque é muito difícil, o recrutamento também é difícil, porque estamos a falar de um clube do interior e não é muito fácil, não é muito apelativo comparativamente às equipas do litoral, a equipa aqui de Lisboa, ir para Covilhã. E a ideia é um pouco essa, apostar no jogador, na formação, para se buscar alguns jogadores que depois, reforçando com um ou outro, se possa ter equipas competitivas e almejar algo mais. Não é fácil, o Presidente está a trabalhar nesse sentido e tem que tirar o chapéu, obviamente, porque é um clube com dificuldades, mas que não deve nada a ninguém, é um clube cumpridor, é um clube que não paga muito comparando a outros, mas paga certinho, e isso, acredito que o Covilhã poderá criar infraestruturas para ter uma formação mais sólida, para poder depois capitalizar esse investimento. Da última pergunta do Alexandre Martins, que é coach, que conheço bem, faz um excelente trabalho, e na área dele também, mas que entra muito no que é cada vez mais a área de um treinador. Já tocamos alguns pontos disto da liderança. Como é que se recupera um atleta desmotivado e fazê-lo melhorar para que ele venha a ser um elemento preponderante na equipe? Passar de desmotivado a preponderante, não é? Não, é assim, o jogador aquilo que o jogador te pode aportar tem muito a ver com os níveis de motivação, não é? Nós podemos, N exemplos de jogadores que num clube não rendiam, mas depois nós olhamos para outro clube e transitam, desculpem lá, estava aqui a ver só uma questão transitam para outros clubes e conseguem um salto qualitativo tremendo nas suas performances. Isso advém de quê? Advém disso mesmo que estás a dizer, que é o jogador acreditar que é importante, o jogador, passa por nós, enquanto treinadores, fazer acreditar esses jogadores que são importantes, injetá-los motivação, doses de motivação, a fazê-los perceber que são importantes, fazem parte do processo, o tal compromisso. E isso traz-los muito motivados. E, portanto, é um desafio que o treinador que me colocou essa questão, ele tem que encontrar formas de motivar esse jogador, de chegar perto desse jogador para consegui-lo trazer motivado. E, portanto, isso é fundamental, é um dos aspectos do treinador, da liderança, que é conseguir motivar os jogadores. É fundamental isso para conseguir chegar aos objetivos que ele quer. Daúdo, estamos muito perto do fim. Uma pergunta de mais um adepto do Covilhã, o André Barros, que diz isso mesmo, sou adepto do Covilhã. Qual o objetivo que tinha quando chegaste ao Covilhã e qual o objetivo agora, sendo que já conhece o clube, a maneira de funcionar e de pensar dos dirigentes, as pessoas ligadas ao futebol, e já agora, grande abraço e obrigado pela foto no final do jogo com o Oliveirense e o melhor sucesso do mundo, diz o André Barros. Um abraço. Desculpa lá, a questão era o quê? Qual é se os objetivos agora que podes delinear para o Covilhã, que conheces melhor o clube, são os mesmos que tinhas quando chegaste ou se alteraram com este conhecimento do clube, da estrutura, dos jogadores?
Olha, nós, o principal objetivo era aquele que nós conseguimos, que é a manutenção. Esse era o primeiro objetivo, é o objetivo principal do clube, a manutenção. E, portanto, se em algum momento, e eu percebi isso, criou-se alguma euforia em relação à questão do... Estás-me a ouvir bem? Estou. Estás-me a ouvir bem? Sim. Se num momento, e eu percebo isso, criou-se ali um empolgamento com aquilo que estava a ser feito e pensava-se que nós podíamos subir divisão, obviamente que analisando as coisas de uma forma fria, eu disse sempre que era muito difícil, esse era o objetivo, porque os outros clubes, pelas razões que eu atrás disse, inclusive depois em dezembro, os clubes reforçaram-se, quase todos eles, e isso criou-nos ali obviamente que as coisas eram difíceis nessa perspectiva. Agora, a manutenção é algo que está conseguida. O que nós queremos, e por isso é que eu também tenho muita vontade de fazer os 10 jogos que faltam, é conseguir a melhor classificação possível, é mostrar que aquilo que nós fizemos ali quando nós entramos ali, aqueles 6, 7 jogos na primeira fase nossa, no clube, a partir de dezembro, não foram fruto do acaso, que os jogadores estão melhores, que a equipa joga um bocadinho melhor do que... Como é que eu posso dizer isso? Que a equipa já joga de acordo com aquilo que eu acho que é a melhor forma de rentabilizar os jogadores que nós temos, porque depois isso tem a ver sempre, como eu disse no início, que nós podemos ter a nossa forma de jogar, mas é importante nós percebermos o contexto, a instituição onde nós estamos, a cultura do clube e os jogadores que nós temos à nossa mão. Encontrar aí um equilíbrio e esse equilíbrio acho que estamos a encontrá-lo. Mesmo que tendo perdido um ou outro jogo, como eu disse. Então, para fecharmos, perguntar-te se este período de confinamento tem dado para a criatividade estar em alta e se a pintura tem sido algo do dia-a-dia. Não, sabe, para além de ver jogos, olha, eu por acaso tenho feito algumas coisas que não tinha oportunidade. Eu mudei de casa há pouco tempo, há um ano, não tinha tido tempo de arrumar e estar ali a Finalmente. ali a arranjar a minha biblioteca, ver. Sabes, quando nós depois olhamos, e eu estou a falar por mim, vou vendo, guardando os jogos, os livros e não sei o quê, começo a olhar e começo a ter a percepção daquilo que tu disseste na primeira intervenção. Eu já tenho alguma história por detrás, eu vejo N jogos que nós temos ali e que na altura nós agarramos nas cassetes, nos CDs e pomos de lado, e agora tenho estado a organizar e dizer que tenho uma bela história para um dia contar aos meus netos, até agora, e que ainda espero obviamente agradecê-la. Mas tenho visto jogos, tenho lido muito sobre um bocadinho bibliografia de alguns treinadores, a biografia de alguns treinadores, tenho lido coisas sobre futebol, mas também tenho visto séries com os miúdos, aproveitar de estar aqui em casa, a pintar. Sabes que tem a pintura, que é uma coisa que eu quando em vez gosto de fazer, mas tem um problema que é muito viciante. Depois estás ali, depois é muito... E tenho estado também em comunicação com os jogadores de Covilhã, sempre para mantê-los também motivados, respondendo àquela questão de quem me ligou há pouco, do treinador, mantê-los sempre motivados, falar com eles, falar sempre, perceber os problemas deles, não só profissionalmente, mas também, muitas vezes chegamos ao pé de um jogador. E sabes que isto é algo que também eu vou... refletindo sobre aquilo que é o meu trajeto, a minha carreira, e que vou percebendo a tal dimensão social que eu te disse. Muitas vezes nós olhamos para um jogador e criamos uma ideia, e nós não devemos nunca nos deixar reger por preconceitos. Às vezes olhamos para um jogador e pensamos isto, ele disse-me que ele era assim, é assado, não sei o que mais, e isto vai muitas vezes condicionar a forma como nós abordamos o jogador. É importante nós irmos sempre de mente aberta, para perceber que os jogadores muitas vezes não é olhando aquilo que nós pensamos, e que o aspecto profissional é importante, mas por detrás o aspecto pessoal, e se nós chegarmos perto do jogador, conseguimos falar com o jogador, conseguimos retirar dele outro tipo de performance, outro tipo de rendimento, e entender o jogador como um todo,
E é um desafio, esse é um desafio que nós, enquanto treinadores, devemos ter, e é por aí que nós muitas vezes olhamos e dizemos assim, pá, aquele treinador, quando olhamos para o Klopp, da relação que ele tem com os jogadores, quando olhamos para o Zé Mourinho, ele consegue tirar, porque tem a ver com isto, quando chegaram perto dos jogadores, chegar perto dos jogadores, comunicar, dialogar com os jogadores, é importante para motivá-los. Daúde, mesmo para fechar, segundo as minhas informações, tens em casa um grande companheiro para as longas maratonas de futebol, que é o teu filho, não é? Que não perde a oportunidade de estar com o pai a aprender sobre o jogo. Está a controlar tudo aquilo que eu estou a dizer. Ele está ali e já está a controlar tudo o que eu estou a dizer. Disseram que é um apaixonado como o pai, não é? É pior. Está sempre a ver os jogos todos, está aqui sempre a ver tudo que é desde a Liga Alemã, a Liga Inglesa, a Liga Espanhola, o Campeonato Português, a Segunda Liga, está sempre presente. É um scout em casa. Exatamente. Daúde, muito obrigado, foi um enorme privilégio e obviamente agradecer e desejar todo o sucesso. Obrigado, um abraço grande para ti e para todos aqueles que nos estiveram a escutar, com de coração. Um grande abraço e muita saúde. Isso mesmo, obrigado a todos que estiveram desse lado, foi Daúde Fakirá, boa tarde. Um abraço.